Muitos anos atrás, no mar do mundo de One Piece, um certo homem reuniu piratas de um nível absurdo em sua tripulação. Piratas que viriam a ganhar mais poder e relevância no mundo no futuro. O nome desse homem? Rox D. Zebek. O homem que queria tudo. Quer saber sobre a história do maior pirata que já existiu no mundo de One Piece? Vem comigo. Rox D. Zebek, há muito tempo atrás, reuniu um bando casca-grossa com o intuito de enriquecer rapidamente. Mesmo dentro do bando, havia uma quantidade brutal de assassinato entre os companheiros. Era um bando extremamente violento e sanguinário. Naquele bando havia diversos piratas que viriam a ter renome no mundo, como um jovem Edward Newgate, o futuro Barba Branca, e que também ganharia a fama de homem mais forte do mundo, Kaido, que viria a se tornar um imperador, assim como Barba Branca, e viria a ser conhecido como a criatura mais forte da Terra, Charlotte Linlin, a Big Mom, que também viraria uma das 4 imperadores e a mulher mais forte do mundo, Chico Leão Dourado, que batia de frente até mesmo com Roger, e no futuro destruiria metade de Marineford lutando contra Garp e Sengoku juntos, Miss Buckingham Stussy, a ladra científica, em que viria a ter um filho do Barba Branca, e uma antiga imperatriz de Amazon Lily, Gloriosa. Além disso tudo, piratas infames e fortes, como Oshokou, Capitão John e etc. E apenas um homem era capaz de lidar com todas essas lendas. Um homem com a ambição de ter o mundo. Rox almejava tudo. Ele queria ser o rei do mundo. Muito tempo atrás, em um certo reverie, Rox ficaria conhecido. Até esse momento, ele era alguém totalmente desconhecido ao mundo. Naquele dia, ele sequestrou 5 reis que estavam no reverie e deixou a Terra Sagrada um completo caos. Quando uma das lacaias de Mu foi reportar para o soberano do mundo sobre o incidente, e Mu não temia aquilo, pois aquilo nunca ameaçaria sua soberania. Mas Mu não esperava também que naquele exato momento o mesmo homem que havia protagonizado o sumiço dos reis estava deitado, apenas o observando em sua sala. Aquele homem se tornou o primeiro e único a invadir a Sala das Flores, a Sala de Mu, sem sequer o mesmo notar. Mas mesmo com um feito gigante e absurdo como esse, aquele homem sabia que, naquele momento, nada podia fazer. Então ele disse ser um devoto do Davy Jones e deixou um recado para o soberano que reinava sobre o mundo. Eu voltarei para cá algum dia. Aquele incidente nunca foi divulgado, obviamente, mas naquele mesmo dia, a Terra Sagrada de Marijoa deixou passar um segundo intruso. Harold, o rei de Elbaf, que se infiltrou querendo negociar com o governo, mas acabou sendo perseguido, por ser um gigante ancestral e por ser confundido com o homem que sequestrou os reis. Coincidentemente, Shebek veio em sua direção nesse exato momento, e ambos se atacaram. O choque entre os dois desconhecidos fez com que tudo em um raio de 5 km simplesmente desaparecesse. Shebek naquele momento faria uma parceria com Harold, e ambos atacariam a cidade com um golpe e fugiriam dali. Shebek demonstraria a Harold a vontade de revê-lo. Naquele dia, Shebek, além de tudo, matou um almirante da marinha. Os crimes cometidos por Rox naquele dia fizeram sua fama se espalhar rapidamente e chocaram o mundo inteiro. Tempos depois, ele atacou um navio que transportava uma grande carga de tributo celestial, que é o tributo que as ilhas que são afiliadas ao governo devem pagar. Depois daquilo, ele destruiu um dos portões da justiça e conseguiu escapar novamente. Usando esse dinheiro e o navio como base, Rox caiu de cabeça na pirataria. Ele sempre fazia de tudo para atacar o governo, mas mesmo assim, seu primeiro alvo foi um navio pirata. No universo de One Piece existe um jogo chamado Davy Back Fight. Era um jogo brutal passado por gerações pela tradição pirata, onde tripulações piratas participavam de várias competições diferentes para roubar companheiros ou até mesmo bandeiras de outras tripulações. Rox usava este jogo para reunir tripulantes talentosos de outros bandos. Ainda sem hastear uma bandeira, como uma reles reunião de vilões, aquele homem e sua tripulação haviam chegado a Elbaf. Ao chegarem a Elbaf com o objetivo que Harold se juntasse a seu bando, os piratas Rox se deparariam com seu filho, o príncipe Locke. Shebek só queria 2 coisas daquele moleque: saber se ali era mesmo Elbaf e se Harold estava naquele país. Ao saber que ali era Elbaf e que Harold não estava, Shebek diz a Locke que ele deve mandar Harold voltar imediatamente, alegando que o próprio Locke estaria ferido. Locke então
recusou-se a ser ordenado por um humano. E Shebeck, mesmo contra uma criança, não liga. Ele o destrói com apenas um golpe. Os ataques de espada de Rox eram famosos por explodir tudo ao seu redor, como o balançar de um martelo gigante ou um tiro de canhão, um verdadeiro monstro. Nesse momento, ele apenas ri, dizendo que Loki estava realmente ferido. Harold voltaria pelo seu filho, e Shebeck apenas queria que o Rei Gigante se juntasse à sua tripulação. Mesmo com a recusa de Harold, Shebeck falou sobre seus planos de conquistar a Ilha Pirata, Hashinosu, uma ilha que o governo queria que acabasse, pois ela tinha vários criminosos. Shebeck faria um acordo com o governo para tomar aquela ilha. A marinha e o governo daria dinheiro a ele para que ele derrotasse todos os criminosos e desse a ilha e os criminosos ao governo. Porém, Shebeck pegaria o dinheiro, destruiria todos os criminosos, ficaria com a ilha e não devolveria o dinheiro à marinha. Assim, derrotando 3 coelhos com uma cajadada só, ficando com o dinheiro, com a ilha e com todos os figurões que ali habitavam. Tudo que Shebeck queria fazer naquele momento era fazer daquela ilha um verdadeiro paraíso pirata. Ali seria apenas o começo do plano, que tinha como ambição acabar com a marinha e conquistar a Terra Sagrada, e um dia se tornar o rei de todo o mundo. Harold então diz que o inimigo de Shebeck é muito grande e difícil, afinal é o mundo inteiro, mas Shebeck diz que não existe autoridade que seja eterna nesse mundo. Todo poder um dia cai, nada é absoluto. Shebeck tinha certeza que se Harold se unisse a ele, ele seria invencível. Rox tentou chamar Harold diversas vezes para o seu bando, porém sem sucesso. Após algum tempo, Rox fez o mundo ser tomado por um medo tremendo. O governo acobertou muitos incidentes causados por esse homem, até que, há 38 anos atrás, aconteceu um dos eventos mais épicos de toda a história. Um incidente que deu fama a Gold Roger. Os piratas Rox pereceram em uma ilha com o nome de Gold Valley. Naquele dia, um jogo de caça feito pelos dragões celestiais estava acontecendo. E esse jogo consistia onde os nativos daquela ilha e alguns escravos teriam que fugir durante dias enquanto eram caçados pelos Terribitos. Naquele dia, figuras como Fingalern e os Cavaleiros Sagrados estavam naquela ilha para a caça. Tudo ocorria bem, até que uma garota chamada Ginny conseguiu avisar para fora daquela ilha que aquilo estava acontecendo. É então que chegam os piratas Rox, o bando de Roger e o vice-almirante Garp. Rox, naquele dia, buscava algum tesouro que o governo tinha pegado de Hashinosu, assim como Kong revela para Garp. Rox, naquele dia, partiu na frente de toda a sua tripulação. E o que se sabe sobre aquele incidente foi a notícia que saiu no dia seguinte, que o vice-almirante Garp parou os piratas Rox, e o nome do marinheiro ecoou pelo mundo. Assim, ele se tornou o herói da marinha. Garp nem gosta de falar sobre isso, pois naquele dia ele estava protegendo os Terribitos, coisa que Garp odeia fazer, tendo em vista que ele recusou suas várias oportunidades de se tornar almirante para não protegê-los diretamente. O fato de Garp não ter sido apagado por essa atitude é a prova de seus feitos e de sua popularidade. O outro motivo que faz Garp não querer falar muito sobre aquilo é que naquele dia ele se uniu a um pirata para vencer os Rox, e esse pirata era Gold Roger, o rei dos piratas. Após aquele incidente, Gold Valley simplesmente sumiu de todos os mapas. A ilha que o governo tanto quis esconder, na verdade, sumiu completamente. Rox lidou com muitos tabus do mundo, por querer se tornar o rei do mundo. Shebeck, com certeza, pode ser considerado o primeiro e mais poderoso inimigo de Roger. Talvez ele possa até ser considerado o maior pirata da história. Ei, calma aí. Maior pirata da história? Eu acho que essa história vai ficar para outro vídeo.